Os meus livros até, curiosamente, são mais sobre o passado do que o presente, não é? Portanto, a ideia um bocado é falar do passado para que as pessoas tenham uma ideia do nosso percurso histórico, não é? E consigam tirar algumas lições do passado, não é? O ponto de vista, digamos, o meu ponto de vista é um bocado que o passado não é uma coisa que se deita fora, pelo contrário, o passado convém estudá-lo e entendê-lo para se perceber muito do que se passa. Não quer dizer que a situação atual seja uma repetição do passado, as situações nunca são repetições anteriores, né? Mesmo em tragédia ou em comédia nunca são exatamente repetições do passado, mas nas dinâmicas do passado há muitas lições que se podem tirar, né? Nós fomos mostrar que a globalização, ou seja, a aproximação, digamos, de economias muito distantes e de zonas geográficas muito distantes, os primeiros pioneiros disso, a fazerem de um modo sistemático e a conseguirem criar, digamos, do ponto de vista transversal do mundo, foram os portugueses, não é? E daí a ideia e o título Portugal, o pioneiro da globalização. Porquê é que os portugueses conseguiram ser pioneiros? Porquê é que foram a grande potência da época, não é? Há um conjunto de lições possíveis de tirar, que é o que este livro tira, no primeiro livro. Depois, a seguir, como é que evoluiu o modelo económico? Não é? Na altura era um modelo que se aguentou durante uns 100 anos, ou lá um século e pouco, mas depois começou a ruir. Porquê é que começou a ruir? Não é? E isso é um bocado a investigação seguinte, porque é do facto deste modelo da época de 500, portanto, foi o grande feudal português, não é? A forma como ele se estruturou, as limitações que tinha, porque é que os holandeses e os ingleses a seguir conseguiram dar o passo seguinte àquilo que os portugueses não deram, não é? Essa investigação desse modelo económico é um pouco a explicação da época contemporânea, inclusive, da nossa situação atual. Porque é que houve uma primeira bancarrota, inclusive, no século XVI, que a maior parte dos portugueses desconhecia, Portugal tinha tido, inclusive, situações de incumprimento, e o livro sobre a história dos incumprimentos portugueses é um bocado a história dessas várias bancarrotas que houve, primeiro no século XVI e depois no século XIX, no final da monarquia, no último período da monarquia portuguesa, da chamada, portanto, monarquia dos Bragança. Porque é que isso ocorreu? E o que nós encontramos ao longo de todo esse período, encontramos duas coisas bastante interessantes. O modelo económico, a forma como nos comportávamos no século XV e no século XVI, era um bocado sermos reexportadores dos metais que vinham, dos metais e das manufaturas com valor acrescentado, diríamos nós, na linguagem de hoje, né? Que vinham, digamos, do norte da Europa e das mercadorias, as chamadas commodities, e dos metais do tipo do ouro, porque havia uma grande febre do ouro na Europa, havia um problema de falta de ouro na Europa, e nós, obviamente, com a expansão, fomos buscar o ouro à Guiné, chamado ouro da mina, ou ouro da Guiné, e depois fomos buscar as especiarias à Índia, por outra rota diferente da rota que os muçulmanos e os italianos tinham. Nós tínhamos a tal famosa rota do carne. Nós trouxemos para a Europa esse tipo de commodity. Mas, no fundo, éramos um interposto de commodities. E é por isso que tivemos um grande rei, o famoso Dom Dinis, né? O tal rei lavrador, como nos chamavam, né? Mas mais que lavrador, foi o rei fundamental que construiu uma marinha portuguesa. Né? E, além disso, criou uma feitoria na Flandres, interposto em Bruges, né? Na época. Né? Portanto, ele criou dois polos estratégicos que depois deram consistência à nossa economia, chamemos-lhe assim, de reexportação. Né? O problema é que nos ficámos por isso. E no período áureo, que era o período ideal para podermos fazer esse movimento, né? Deixarmos de ser um mero reexportador de mercadorias e passarmos a transformar alguma coisa, ou especializarmos na área financeira, como por exemplo o Luxemburgo hoje em dia, né? Não o fizemos. E isso é que conduziu depois a todo o problema que tivemos na famosa feitoria da Flandres, que depois deixou de ser em Bruges e passou para Antuérpia. E tivemos enormes problemas, porque a certa altura a pimenta vinha atrasada, a certa altura pedia-se dinheiro emprestado para aguentar todo o projeto do Império, na altura não o Império de colónias, era um Império de outro tipo. Para aguentar todo esse dinheiro que vinha, não é? Nós adiantávamos com a pimenta
quando a pimenta chegasse já estava mais que vendida. A certa altura a pimenta já não chegava tanto quanto deveria chegar. E a certa altura também a pimenta já não valia o que valia no início. Valia cada vez menos. Portanto, chegámos a uma situação de bloqueio financeiro e bloqueio estrutural. Portanto, a expulsão dos judeus foi o erro, digamos, foi o erro vital, foi o erro mortal para a possibilidade da expansão portuguesa dar o salto. O que é que os judeus fizeram? Os judeus eram, de facto, a memória histórica da experiência financeira, da capacidade financeira. Os judeus, havia os italianos também, mas os italianos vinham para Portugal, mas era mais para transacionar, para aproveitar as oportunidades, chamaríamos lá. Enquanto que os judeus traziam a sabedoria financeira. O que é que eles fizeram? Levaram a sabedoria financeira para a Holanda, que na altura ainda não se chamava Holanda, as Províncias Unidas dos Países Baixos, eventualmente vamos chamar os Países Baixos. Portanto, levaram-no para a Holanda e depois da Holanda, inclusive, levaram para a Inglaterra, quando houve a Revolução Laranja em Inglaterra. Portanto, esse erro foi um erro mortal. Depois, entretanto, vieram várias guerras civis, não é? Havia uma série de guerras civis, até a coisa acalmar. E foi na sequência de todo esse período houve uma série de facto de bancarrotas, né? Sobretudo no reinado da Dona Maria II, filha do Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, que depois regressou como rei cá, não é? Aquele período é um período complicado. Mas nesse período tivemos que a senhora, coitada, apanhou com 4 bancarrotas em cima, não é? Que não se aguentava. E depois tivemos uma final já no tempo do Dom Carlos. Tudo isso porquê? Porque de facto o nosso modelo não conseguiu o salto qualitativo. Mesmo os esforços que foram feitos de industrialização, que houve alguns, não é? É também falsa a ideia que Portugal não se industrializou, não é verdade? Portugal industrializou-se, simplesmente industrializou-se muitas vezes em setores que não eram os mais adequados, nomeadamente para a exportação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal viveu sempre muito daquilo que é um conceito que os economistas utilizam, que se chama das rendas, uma renda, da chamada renda externa. Enquanto muitos países a renda externa é derivada de um produto que se tem, sei lá, por exemplo, a Noruega tem o petróleo, né? Vive da renda externa, que é a partir da exploração de um recurso próprio. Nós não tínhamos esses recursos próprios, víamos rendas externas derivadas de recursos alheios, sobretudo dos recursos por onde andamos, né? Da expansão por onde andamos. Nós temos no nosso passado, digamos, uma grande virtude, que foi termos sido os pioneiros da globalização, mas temos um conjunto de pecados dos quais não nos conseguimos libertar. E isso condicionou o período da República e depois o período da ditadura, não é? Apesar da industrialização, de alguma industrialização que houve no período da ditadura, nós não conseguimos sair dessa situação. A adesão à Europa, digamos, é uma decisão estratégica. A adesão à Europa já vinha de antes, não é? Mesmo no tempo da ditadura houve movimentos não só de aproveitar no início o plano Marshall, mas depois movimentos de inserção na dinâmica europeia, não é? Há uma coisa após 25 de Abril, coisa que já vinha atrás. Mas de qualquer forma a decisão estratégica, nomeadamente do Mário Soares, de tomar uma decisão de que a nossa opção geopolítica, diríamos nós hoje em linguagem de hoje, não é de facto a inserção na Europa, na comunidade europeia. Não é? Portanto, essa opção estratégica deu-nos uma folga. Não é? Porque obviamente vieram um conjunto de fundos, veio uma inserção num espaço geopolítico que tinha força, que nos abria um mercado imenso. Não é? Ainda hoje nós exportamos basicamente para a Europa. Não é? Portanto, isso abriu-nos uma folga. O problema é que provavelmente não conseguimos aproveitar adequadamente essa folga. Não é? E é isso que nos conduz à situação atual. Há de facto um problema em Portugal, verifica-se, não é? Que depois de ter sido muito grande, depois de ter sido uma grande potência mundial, uma geoestratégia absolutamente fabulosa, única e original, não é? Há períodos de bloqueio do qual temos grande dificuldade quer dizer, acabaremos sempre por sair, como saímos ao longo do tempo, não é? Pode não ser pela porta mais adequada, mas sai-se sempre, não é? Das crises sai-se sempre. Pode não ser pela porta mais adequada. Mas nós temos esse problema, temos um problema de facto de dar saltos qualitativos, não é? Esse é um problema crónico nosso a partir de certa altura, não é?
Porque na altura em que poderíamos ter feito essas decisões estratégicas de grande mudança, não é? Seja no período de Manuelino, nós fizemos. Com a República também não as fizemos, não é? Com a ditadura muito menos, não é? Fomos enrodilhando numa situação cada vez mais complexa, não é? E com a adesão à Comunidade Económica Europeia, parece, ainda que seja cedo para tirar conclusões, não é? Parece também provavelmente não aproveitámos adequadamente a situação.